ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esses momentos com você. Você que não simplesmente acompanha o programa, né, mas divide com a gente aqui essa construção da teologia, nos auxilia, responde as enquetes, participa, interage às vezes aí na sua casa, né? Transforma aí o seu sofá numa extensão do nosso debate aí, debatendo com quem assiste junto com você ou, obviamente, repercutindo esses temas nas redes sociais, nos grupos aí das igrejas. É sempre um privilégio poder fazer parte e auxiliar nessa caminhada do estudo da teologia, que é uma caminhada que não para. Tanto que hoje nós vamos abordar um tema que já foi assunto aqui diversas vezes do programa, mas, obviamente, sempre é uma oportunidade de aprendizado, a gente observar novas perspectivas e, obviamente, aprender. Então fica ligadinho aí, eu tenho certeza que vai ser uma noite de edificação. Certeza que o programa vai abençoar a sua vida. Antes de apresentar os convidados, rapidinho aqui para você, o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, @Zeca_Pereira. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar sobre as escrituras, sobre a teologia. Espero a sua mensagem por lá, recebo muito carinho dos nossos telespectadores, muita sugestão também. Então passa por lá para a gente poder conversar e trocar ideia, tá bom? Estou esperando a sua mensagem. Deixa eu apresentar os meus convidados e aí na sequência nós vamos assistir a nossa matéria de abertura que vai apresentar o tema do nosso debate de hoje. Mas é com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Fabrício Costa, ele que é ministro da Igreja Batista Remissão. Pastor Fabrício, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Olha, é uma honra sempre para mim estar aqui presente. Prazer também conhecer o presbítero Walter. E a todos os nossos telespectadores aí que estão sempre aqui à noite aprendendo, né? Às vezes fortalecendo o que já entende, às vezes até mudando de ideia, não é? Esse é o intuito, né? Exatamente. A gente não encerra os assuntos, mas está sempre trazendo à mesa outra vez, como é o assunto de hoje, né? Então é um prazer para mim estar aqui. Muito grande. E além disso, eu acho que fica evidente, né, Fabrício, que os teólogos já falam muito isso, né, da revelação progressiva. Exatamente. E eu observo que aqui no Vejam Só a gente também vai tendo esse progresso. Cada programa, mesmo que seja um assunto que a gente já conversou muito, sempre tem um insight novo. Exatamente. Sempre tem uma fala... Uma nova argumentação, uma nova reflexão, um outro ângulo, né? Exatamente. Com certeza. Isso é maravilhoso isso aí. E eu acho que até para os debatedores também sim, isso surge, porque você já está tão acostumado a fazer, de repente você já está, não, isso aqui eu já sei, estou preparado. Aí de repente o outro debatedor fala alguma coisa, rapaz, eu nunca tinha escutado, hein? Exatamente. Vou começar a ver isso daí, porque no outro debate eu sei que alguém vai ir nessa linha. Eu acho que essa que é isso é excelente. A progressão do conhecimento. Eu sou meio suspeito porque eu sou meio viciado em debate, né? Gosto de debate, muitos anos já. Estou na rádio lá, então é uma coisa fabulosa. Gosto demais. Aprendo muito, né? Sem dúvida, mais. Sem dúvida também. Eu acho que é importante e importante dividir o conhecimento também. Exato. Então, pra gente que está aqui, que vai aprender, é fundamental. Tenho certeza que esse é o sentimento de quem nos assiste também, de aprender com os nossos debatedores. Mas, bom, antes da gente debater, vamos passar as informações da igreja? Fabrício, por favor. Então, Zeca, olha, a Igreja Batista Remissão, nós estamos ali na cidade de Caieiras, no bairro de Laranjeiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160. Os nossos cultos lá acontecem de terça, sexta e domingos. Terça e sexta, 20 horas, domingo, 19 horas. E querendo fazer uma visita, vai ser uma honra conhecê-los, né, pessoalmente. Boa. Inclusive, nós deixamos o contato que o pastor Fabrício disponibilizou. Se você quiser informações da igreja, você pode contactá-lo por lá ou, obviamente, conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão também. Amém. Sempre está na rádio. Isso, na Rádio Vida. Nas aulas. Também, exatamente. Tem muita coisa lá. Chega por lá. Redes. Tem muita coisa. Chega por lá para você acompanhar um pouquinho, conhecer, obviamente, melhor o Ministério do nosso irmão. De novo, obrigado. Eu que agradeço, Zeca. Prazer. Um parceiraço aqui do Vejam Só. E a gente sempre agradece e aprende demais, pastor Fabrício. Muito bacana. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber na noite de hoje o presbítero Walter Natal. Ele que é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Presbítero Walter, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo novamente. Eu que agradeço, Zeca.
prazer, estou aqui na terceira vez, poder compartilhar uma porção daquilo que Deus nos tem ensinado, e também é um prazer conhecer o pastor Fabrício, né? Para que a gente, de fato, faça com que o nome de Deus cada vez mais cresça e o nosso diminua, né, através do conhecimento, da interpretação da sua própria palavra, que é viva e eficaz, né? Então é muito bom a gente partilhar e ser instrumento nas mãos de Deus, né, nesta linha de estar à frente, de poder falar daquilo que já foi escrito há muitos anos, né? E nós não escrevemos uma linha do que está escrito, né? Por isso que ela é viva e eficaz. Sem dúvida, sem dúvida. Interessantíssima essa sua abordagem, presbítero, no sentido de que o convencimento de fato vem do Espírito Santo. Sim. Ele que vai abrir o nosso entendimento, falar aos nossos corações, vai dar iluminação da interpretação, fundamental. Exatamente. Perfeita observação. E a nossa oração é que o Espírito nos ajude, né? Não só nós que estamos aqui, mas a você que nos acompanha também. Amém. Que sirva de edificação o programa na sua vida. Louvado seja Deus interessante, presbítero. Obrigado pela contribuição. A gente podia encerrar o programa, que já ia valer a pena. Tá certo. Mas, bom, antes da gente entrar na temática que nós vamos conversar, vou pedir também as informações da igreja, presbítero. Por favor, o endereço, os dias e horários assim, das programações por lá também. Ok, nós estamos ali na Igreja Presbiteriana em Vila Ré, na rua Santo Henrique 209. Nós temos os nossos cultos nas quartas-feiras, dia de estudo, às 19 horas. Também temos escola dominical no domingo, a partir das 9h30, e os nossos cultos vespertinos a partir das 18 horas. É um prazer tê-los conosco, né? E aprender um pouco da palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Boa, fica aí o convite. Obviamente que o presbítero Walter também disponibilizou um contato que aparece aí para você, apareceu e vai ficar fixado lá no nosso perfil do Instagram também. Então, se quiser mais informações da igreja, pode acessar por lá ou também, obviamente, falar um pouquinho mais sobre o assunto que nós vamos abordar na noite de hoje. De novo, presbítero, obrigado, viu? Eu que agradeço, pelo carinho, Zeca. pela atenção com o Vejam Só. Okay. Vamos assistir a nossa matéria de abertura. Ela vai colocar aí a temática do programa. Tenho certeza que ela já vai vir com provocação, né, Thomas? Thomas é ligeiro. Já coloca ali uma, né? Tá bom, Thomas. Vamos assistir. Na volta, a gente começa aqui a nossa caminhada. Vejam só. Na essência da teologia cristã, a graça de Deus é uma força divina que flui generosamente em direção à humanidade. Ela é frequentemente retratada como irresistível, um dom que transforma vidas. No entanto, um questionamento persiste no mundo da fé. É possível resistir à graça de Deus através de nossa própria vontade? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Esse versículo levanta a questão de como a graça divina e o livre-arbítrio humano se entrelaçam. Deus deseja que todos se arrependam, mas será que todos escolherão aceitar sua graça? A graça divina é muitas vezes considerada como o amor incondicional de Deus, que busca a redenção e a reconciliação do ser humano consigo mesmo. No entanto, algumas vozes na teologia argumentam que essa graça pode ser resistida por escolhas humanas. Isso lança luz sobre a tensão entre a soberania de Deus e a liberdade de escolha do ser humano. A graça divina nos chama, mas a escolha humana é um fator decisivo em nossa resposta. Como então podemos resistir a essa graça? Esta é uma pergunta que nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e relacionamentos espirituais. Afinal, a graça de Deus está sempre ao nosso alcance, mas a decisão de aceitá-la é nossa. O que você escolherá? Fique ligado, Vejam Só já está no ar. Vejam Só já está no ar com um assunto que apesar de ser tema de vários debates, né? Todos
as plataformas dedicadas a debate teológico já falaram sobre o tema, é um tema sempre muito polêmico. E você vai perceber que nós vamos entrar em algumas tensões aqui que são sempre muito sensíveis, muito delicadas e vale sempre muito a pena falar sobre o assunto. Então, nós vamos começar da seguinte forma. Vou fazer a pergunta tema e meus convidados vão respondê-la. E aí nós vamos ver a linha que eles vão trilhar durante o nosso programa, tá bom? Aí, depois que cada um der a sua resposta, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também lá das nossas enquetes. Depois a gente volta aqui e continua a nossa caminhada. Então, meus irmãos, para começar, eu vou pedir a resposta de vocês à nossa pergunta tema. Óbvio que respondendo sim ou não e justificando a resposta. E aí depois nós vamos ver a linha que vocês vão caminhar aí durante o programa. Pastor Fabrício, o irmão vai ter a honra de começar o debate de hoje. É possível resistir à graça de Deus? Como é que o irmão responde a pergunta? Olha, eu creio que sim, é possível resistir à graça de Deus. Por quê? Eu parto do princípio, quando Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que a graça, ela é oferecida. Então, a graça, ela é ofertada, ela não é imposta. E eu creio também que, justamente por não ser uma imposição, é justamente por isso que Jesus, muitas vezes, cobra a fé dos homens, dos discípulos. Vamos falar um pouco mais aqui das cidades impenitentes. Porque se Jesus está cobrando algo que, na verdade, eu não tenho para dar, por que ele me cobra? Por que Jesus me cobraria fé se eu estou pego pela graça? Agora, se eu resisto à graça, aí vem a cobrança. Como Jesus fez. Ainda não tendes fé, cobrou dos discípulos. As cidades impenitentes, ele cobrou. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os sinais que em ti foram feitos, há muito eles tinham se arrependido. Jesus está cobrando o quê? Uma reação, uma resposta aos sinais que Jesus provocou. A graça que Jesus revelou. Eles não reagiram. E Jesus, então, cobrou isso. Agora, se a graça fosse uma imposição, se eu fosse um cidadão de Corazim ou Betsaida, eu poderia responder a Jesus: escuta, mas o senhor está cobrando, mas a culpa não é nossa, é o senhor que não deixa a gente crer. Ou então é o senhor que nos impediu de reagir. E essa não é a realidade. Então, pelas ações de Jesus e pela declaração de Pedro, Paulo também, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, pela graça sois salvos, por meio, há um meio. Então, eu acabo construindo ainda mais esse entendimento de que a graça, ela é uma proposta. Ela é proposta, ela não é imposta. E uma vez que ela me é proposta, eu posso resistir. E aí temos, vamos falar um pouco mais sobre algumas referências que vão dar mais fundamento, em que há, sim, uma grande facilidade, né, inclusive, de resistir à graça de Deus. Então, podemos resistir à graça de Deus. Boa. Presbítero Walter, quero ouvir a sua resposta e a pergunta. É possível resistir à graça de Deus? Eu creio que não. Por quê? O homem, na sua situação de ser humano, enquanto o único que teve... não tem como a gente falar alguma coisa sem trazer alguns panos de fundo, né? O homem lá no Éden, Adão, ele pecou e foi destituído da graça de Deus. E Deus falou: o dia que comeres do fruto da árvore, do bem e do mal, morrerás. A partir do momento que houve aquela situação, e uma coisa muito interessante que Adão sabia, e todo dia ele falava com Deus, tinha intimidade com Deus, o único que praticamente estava ali face a face, ou seja, naquela intimidade, Deus poderia chegar ali: como é que foi o seu dia? O que você fez e tal? Mas aquele dia simplesmente ele se escondeu. Então você pode ver aí que
veio o arrependimento, algumas coisas ali, e o homem foi destituído da glória de Deus. Posteriormente, né, Deus, é uma coisa muito interessante, que Deus achou graça diante de Noé. E o texto bíblico diz que Deus se arrependeu, né? Mas o interessante, Deus se arrependeu de todas as situações que o homem começou a fazer depois da situação, depois do pecado, né? Só que Deus, no arrependimento de Deus, muitas vezes na ira, quando a Bíblia trata da ira de Deus, a ira de Deus é o contrário da nossa, né? A ira de Deus é amor, porque se ele tivesse, de fato, se arrependido, se irado, ele simplesmente tinha colocado tudo para baixo. E, a partir dali, ele começa a reconstituir ou dar mais uma possibilidade para que o homem possa caminhar. E o que Noé fez para fazer isso? A Bíblia diz que Noé era íntegro diante de Deus, né? A integridade diante de Deus. E um outro fato que você vai caminhar, né, seguindo a posição do próprio... Vamos seguir devagar para que a gente possa caminhar, né? Sim. Quando ele chama ali o seu profeta, né, ao qual havia uma determinação de matar todos os primogênitos, né? Deus separou um homem, né? Abraão, né? Moisés, perdão. Moisés, né? E quando é que Moisés consegue entender, né? Moisés foi criado pela filha de Faraó, né? E só depois de um determinado tempo que ele tem ali uma espécie de clique, e aonde ele quer ver a sua família, e Deus é que vai o alimentando, né? E sem a ação de Deus, ele não teria como agir dessa forma. Deus vai falando com ele até ser usado como aquele que libertaria o seu povo, né? Mais uma possibilidade, né? E as coisas vão seguindo, né? De maneira, né? Quando a gente olha lá o texto que o nosso irmão citou lá de Pedro, né? Quando Jesus chama a Pedro, conversa com ele e diz a ele: olha, antes que o galo cante, a terceira vez você me negará. E talvez até ali ele estava inerte, né? Tanto que ele se esconde várias vezes, se esquiva. Não, eu. Mas a hora que o galo canta e bate aquilo para ele, aí ele chora amargamente diante da situação. Então, nós podemos ver aí alguns dos princípios, né, que a graça de Deus, de fato, ela é irresistível. Deus tem os seus métodos e nós não temos como trazer uma avaliação humana para aquilo que Deus faz diante de todas as circunstâncias que a Bíblia nos trata, nos ensina, né? Então, eu defendo que a graça de Deus é irresistível. Bom, então as opiniões dos nossos convidados, você já observou aí, viu a linha que eles vão seguir, e é óbvio que tem muitos pormenores nisso, mas eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar as nossas enquetes. Põe na tela, por favor, a enquete de hoje. É possível resistir à graça de Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos para você também lá no nosso Instagram. E aí vão aparecer as opções. Então, você tem 3 opções. Primeira delas, sim, é possível resistir à graça de Deus. Eu não sei porque eu acho que esse que é o tópico que vai ganhar, mas vamos ver. Opção 2, não. A graça de Deus é irresistível. Ou, terceira opção, olha, eu tenho dúvidas sobre esse assunto. Então, se você não entende bem, vai lá. É aquela opção que a gente denomina de opção Heber Cocarelli. Ele era danadinho, né? Ele sempre ia nessa, do não sei. Sempre. Não sei. Ele sempre falava isso, não sei a resposta. Então, você vai lá, escolhe uma das opções. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá bom? Eu acho que resiste por conta disso. Não resiste por conta daquilo outro.
coloque lá suas observações, tá? Nós vamos tentar pegar alguns comentários, colocar aqui durante o programa também. Pastor Fabrício, vou devolver a palavra ao irmão, então. Eu queria começar, até para a gente entender, Fabrício, a gente falar um pouquinho desse conceito, porque a graça de Deus, a gente fala muito disso, aparece muito no nosso vocabulário. Mas eu queria entender, o que é a graça de Deus? Que conceito é esse que nós estamos falando, que pode ou não ser resistido? O que é isso? Olha, eu entendo como graça de Deus a definição clássica, o favor imerecido. A graça de Deus, inclusive no que diz respeito ao homem conhecer a Deus, exatamente ela acontece na iluminação que Deus faz no entendimento humano quando ele se revela a si mesmo aos homens. E aqui, diga-se de passagem, toda iniciativa no que diz respeito a conhecimento de Deus parte de Deus, iniciativa. Ou Deus se revela ao homem, ou o homem não conhece a Deus. Não tem outra maneira. Então, toda iniciativa é de Deus. Uma vez que Deus, pela sua graça, se revela ao homem, agora vai entrar aqui o arminianismo, né? Aí nós temos agora uma resposta do homem a esta graça de Deus. Agora, carece de uma resposta? Carece porque a graça é uma proposta. É por isso que Paulo, quando escreve na igreja de Corinto, ele vai dizer que muitos recebem a graça de Deus em vão. É possível. Eu posso receber a revelação de Deus e não dar a mínima para isso. E já falei aqui no início, Jesus cobra a fé. Ele cobra uma reação daquilo que ele ofereceu. Jesus fez sinais. Ele se revelou como Filho de Deus, como o Cristo, e teve quem não creu. E isso não passou batido, ele cobrou. Então a graça é esse favor imerecido. Ninguém merece salvação, ninguém merece conhecer a Deus. Todo o mérito é de Cristo no que diz respeito à nossa salvação. Agora, é uma oferta. Então Deus se revela ao homem, mas a graça de Deus não laça o homem, não hipnotiza o homem, não arrebata o homem dos seus sentidos e o priva das suas respostas, ainda que seja uma resposta que venha contra Deus. E é isso que a gente vê ao longo das Escrituras em muitas referências, não poucas. Por exemplo, não sei se é o caso do presbítero, mas alguns irmãos entendem que Deus decreta tudo. Ele decretou tudo. Então, a graça de Deus te alcançou, a tua vida está programada. Então, você vai seguindo aquilo que Deus escreveu para você. Eu entendo que se isso é uma realidade, Marcos 9:23 perde sentido. Porque uma vez que tudo é possível ao que crê, então, espera um pouco, eu pela minha fé posso alterar o meu dia de amanhã, eu posso alterar uma circunstância pela minha fé. Se tudo está decretado de fato e não há possibilidade de mudança, aí tem uma coisa que outro dia eu estava meditando, Zeca. Vamos ver. Jesus no Getsemane, João capítulo 12, Jesus disse assim, minha alma está angustiada até a morte. Mas o que eu vou dizer? Pai, livra-me dessa hora? Eu vim para essa hora. Meses depois do Getsemane, o que ele vai fazer? Se possível. Se for possível. Afasta de mim esse cálice. Mas pera um pouco, por que Jesus arrisca essa oração se ele entende que isso teria que acontecer? Isso não nos ensina que, de fato, há essa possibilidade de que as coisas podem ser alteradas. Então, eu digo isso para poder fundamentar a minha ideia de que a graça ela não me possui. Ela me alcança, ela me atinge, mas ela não me domina a ponto que eu estou pego por ela, não posso negar a Deus, não posso resistir à vontade de Deus, não posso resistir à graça de Deus. Então, uma vez que eu posso dar uma resposta contrária, eu estou resistindo à graça. Eu posso receber a graça de Deus em vão, como Paulo vai falar isso. Quando o irmão fala de graça salvífica.
A graça salvífica. No mais, o que vem na sequência, a resposta de Deus. O que você vê, o próprio Deus determinou que o meu justo viverá Não, pela fé. da fé. Eu pergunto, o Fabrício, porque tem uma linha arminiana, denominada clássica, vamos dizer assim, que também defende uma restauração do arbítrio primeiro para uma resposta. O libertário, né? Isso. Então, assim, o homem só pode dar uma resposta à graça depois dessa restauração. Porque sem essa restauração ele sempre vai negar. Certo? Aí aquele ponto inicial. É a graça de Deus que alcançou o homem. Então, ok, eu tenho condições agora porque eu fui convencido. Mas há muitos convencidos que não estão convertidos. Convencidos. O que Jesus disse de muitos fariseus? Entendi. Eles creram, mas não vieram. Tá. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não, Creram ou não creram? Creram. Não, sim, eu entendo. Eu fiz essa pergunta para entender, quando você fala da graça, que ação que tem no homem. Porque, via de regra, no calvinismo, a defesa é que a graça que salva não pode ser resistida. Eles até fazem uma distinção da graça geral e da graça salvífica, né? Ou seja, Eu creio... graça geral para todos, e por isso que a gente tem os avanços tecnológicos, os grandes artistas e tudo mais, essa graça geral. Aí você pode ou não resistir e tal. Mais ou menos isso. Depois eu creio que a o presbítero vai falar. Também pode ser resistida. Bom, aliás, Mateus 23, 37, famoso. Jesus dizendo para Jerusalém: quantas vezes eu quis, mas tu não quiseste. Depois eu vou voltar nesse das cidades, que eu tenho uma perguntinha para você. Nessa questão que você está indo no coletivo aí, nós vamos chegar lá. Mas, vamos lá. Mas, presbítero, eu quero ouvir do irmão também. Primeiro, essa definição de graça. O que o irmão define como graça, que não pode ser resistida? O que o irmão está falando? Que conceito é esse? Para quem nos assiste, para o nosso telespectador entender a linha de pensamento. Por favor. Eu sempre gosto de lembrar que a graça é, de fato, um presente de Deus, né? E um presente você não escolhe. Tá. Desculpa te interromper, mas até já para pegar o conceito, porque o Fabrício já repetiu várias vezes aqui, proposta. Então, o irmão vai na ideia de um presente. Parcialmente. É um presente de Deus. Então vamos lá. É um presente que é obrigado a receber, seria isso? Um presente de Deus que você... Calma, Fabrício. Peraí, deixa ele explicar. Já quer complicar o homem. Esse Fabrício. O que eu quero relacionar de uma analogia como um presente você não escolhe. Tá você ganha um sua. presente. Sim, né? boa. Você pode pedir um presente, mas você, de fato, pode não recebê-lo. A graça de Deus, até mesmo segundo a questão de Jesus Cristo, quando ele diz, né, para os seus discípulos, né, que ele iria e deixaria futuramente, viria o Espírito Santo, que daria continuidade ao seu plano. Né? Quando ele desce ali em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo traz aquela maneira em Atos 42, quando a palavra é pregada e as pessoas são ali convertidas, né? Então, diante do conhecimento do Espírito Santo, da confirmação, né? E o fato é que, para que as pessoas pudessem crer e ser ali batizadas, seguir na igreja, poderia haver ali todo um cerimonialismo, né, de aquilo que a gente faz. Olha, você aceita a Cristo como seu Salvador, e aqui nós vamos ter que te explicar isso, aquilo outro, aí você... Mas ali não. Muitas pessoas foram convertidas ali, 3.000, depois 5.000, segundo a maneira pela qual a igreja caminhava. Né? Qual é a função da igreja quando a gente olha para a questão da salvação e a graça de Deus? A igreja tem o papel de comunicar. Né? Comunicar o quê? Aquilo que Deus, através dos seus profetas maiores, menores, escreveram. Né? A igreja, ela é colocada aqui na Terra como parte de Deus, né, como instrumentos de Deus para levar
palavra. E quem convence é justamente o Espírito Santo de Deus, né? É quando fala que a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos. É um favor que nós não merecemos e Deus nos dá graciosamente. Ela está ali, podemos fazer também uma analogia com a questão do chamado, né? Quando de fato Deus chama o homem, ele obedece, ele caminha, ele não sai do caminho. Muitas vezes o ser humano, na sua forma de julgar, ele começa dizendo, olha, aquele pastor, quantas vezes a gente vê um pastor dentro de uma igreja e de repente ele muda o norte da sua vida. Ou um cara, e aí nós tratamos ele como uma pessoa, podemos dizer, como uma pessoa religiosa. E quem não tem parte com relação àquilo que Deus tem colocado no seu coração, ao chamado, aos princípios de Deus, não tem como entender, não tem como entender porque é uma questão pessoal, né? Deus fala com cada um pessoalmente. A partir do momento que Deus coloca isso em você, você não tem como fugir. João 6,37 diz que aquele que o Pai me deu virá a mim. De maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que o Pai me deu virá a mim. De maneira nenhuma o lançarei fora. Então, quando a palavra é pregada ao Espírito Santo, Deus Pai na Trindade, né, o convence, né, o fulcro do chamado, de entender, de compreender e de caminhar segundo aquilo que Deus nos tem ensinado. Você quer fazer alguma pergunta, Fabrício? Ou só aquela do presente mesmo? Não, então, o entendimento do presbítero é esse, que a graça revela, capacita o homem, né? E ele, então, começa a agir segundo essa capacitação. Até aí, ok, eu creio nisso. João 6,37, de fato, Jesus não lança ninguém fora, mas tem gente que abandona Jesus. Jesus não lança, não lança fora, mas as pessoas abandonam a Jesus Cristo. Aí vamos trazer aqui de novo Hebreus capítulo 6, né? Famoso, tem que passar por aqui, Hebreus 6, a questão da apostasia. Sim. A pessoa experimentou do Espírito de Deus, das grandezas do século vindouro, e depois recaiu. Paulo vai dizer que os Gálatas caíram da graça. Como assim? Se eu não posso resistir à graça, como é que eu posso cair da graça? Como é que eu posso abandonar a graça se eu não posso resistir? Então, por isso que eu acredito que a graça, sim, ela é um favor merecido, tanto no que diz respeito à salvação, quanto nos demais favores, no amor de Deus, em tudo aquilo que Deus reage. Mas Deus mesmo determinou que o justo vive da fé, e a fé é uma resposta do homem à graça de Deus, à revelação de Deus. Então, é isso que eu acredito que a Bíblia nos mostra mais claramente, né? Presbítero, até indo nessa linha, já vou passar para o irmão comentar, nessa linha que o Fabrício falou, e é uma crítica comum do pensamento que o Fabrício defende, dessa imposição. Vai ficar uma imposição. Vamos dizer assim, o homem não vai ter... Não tem escolha. Porque se Deus escolheu, ele é salvo. Se Deus não escolheu, ele é perdido. Mas na hora que chegar lá do julgamento, o perdido vai falar o quê? Fala, mas quem tinha que deixar eu escolher era você. É isso. Vai lá. Então, da mesma forma que desde quando o povo sai do Egito, as intervenções que Deus faz ali, Mar Vermelho, maná, a água, e uma série de circunstâncias, né, a travessia, né, todas elas, o povo vê o poder de Deus, mas, no entanto, sempre fazendo a cobrança. Olha, você não falou que isso ia acontecer e agora nos coloca aqui diante dessa situação? O que nos vai acontecer, né? Então, essa situação provavelmente não tem uma fundamentação na qual o homem, de fato, tem a certeza daquilo, mas tem os seus interesses, né? Infelizmente, o homem está sempre querendo a busca do poder, né? E, em cima do poder, fazer aquilo que lhe bem apraz, independente daquilo que possa acontecer,
né? Essa situação que a gente está vendo bem recente, de alguns dias, Hamas, Israel, né? E, olha, é o meu interesse, não importa quem eu vou matar, né? Mas aquilo que eu vou fazer, né? Quando a gente vê ali a questão da reforma, quando Lutero começa ali, uma pessoa muito ligada ao clero, né? Mas ele, quando recebe ali a palavra de Deus em Romanos e fala, olha, e vê a igreja cobrando indulgências ali, ele fala, peraí, o que está acontecendo? Né? Se é pela graça, por que cobrar? Né? E ali há um total, né? Uma situação de divergência total, onde ele discorda de toda aquela situação e pede, né? E discorda com a situação da igreja. Ele não queria, de fato, acabar com a igreja, mas ele queria que a igreja mudasse essa situação, porque aquilo não era correto, né? Cobrar pela propiciação de pecados, né? Eu me lembro que, às vezes, teve uma vez que a gente estava num debate, né, num seminário, num curso, e eu comentei com um colega, eu falei, olha, é o seguinte, ali naquela questão, o clero me dava uma carta, eu pagava, né, eu falei, olha, e o meu amigo que estava do lado era o Jobs, falei, eu te matei, mas eu tenho Sim, aqui você comprava o perdão. Comprava o perdão, né? Só que dentro da situação de salvação, de regeneração do homem, né, não existe a maneira de você mudar, fazer nada, né? A própria questão de quando você traz ali Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele só não foi totalmente exterminado por Deus porque Deus não muda a sua posição, mas ele pede que Deus restaure a alegria da sua salvação. Ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez, mas ele só fez isso por quê? Porque ele tinha no sentimento da graça de Deus. Qualquer pessoa, de maneira comum, jamais faria isso. Eu fiz e acabou, não me arrependo e pronto, vou continuar fazendo, né? Mas quando você é alcançado pela graça de Deus, as coisas de fato mudam. Você é lavado, regenerado e transformado. Posso fazer uma pergunta para o presbítero? Posso fazer? Pode fazer. Assim, o irmão hoje está na fé ou está na presença de Deus? Pela graça ou pela fé? Ou só pela graça? Olha, eu acho não. Há um complemento, né? Eu creio que primeiro a graça, eu devo ter sido alcançado pela graça, e às vezes eu até brinco, né, com alguns, né, que eu sou um predestinado. Porque minha mãe, eu nasci no Natal, minha mãe colocou o nome de Walter Natal, o sobrenome da minha mãe era de Jesus, só não tem relação ao Vicente, né? Então, mas não nasceu em 25 de dezembro, não, né? 25 de dezembro. Né? Por sinal, minha esposa nasceu dia 1º de janeiro. Rapaz, então, às vezes eu brinco, eu falo, eu sou predestinado mesmo. Sou um predestinado. Fabrício. Aí não tem como descrever então, isso. A minha mãe, embora católica, apostólica romana, né, ela já colocou e, assim, eu não nasci no Evangelho. Esse talvez seja o divisor de águas, né, quando a gente começa a compreender a diferença quando você está aí, digamos, eu até acho estranho você usar esse termo, estar no mundo, mas nós estamos aqui com um princípio, né? Nós fazemos parte desse mundo com o princípio de pregar a palavra de Deus, a qual nós recebemos graciosamente. Então, eu volto a fulcrar a graça de Deus, pela qual, né, ela vem, né? E a Bíblia diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Para que o homem não se glorie. Sim. Né? Outro versículo muito impactante. Por meio da fé. Sim, que é dom de Deus. Por isso que eu fiz a pergunta, mas daqui a pouco eu vou complementar. Mas era isso que ele ia falar, que é o próprio Deus que põe. Mas o que eu ia... Não, comenta essa daí também, mas antes... Não, comenta essa, depois eu faço a pergunta, vai. Eu perguntei, aí mesmo. Porque, às vezes, a impressão que tenho é que alguns irmãos entendem que, não, sou salvo pela graça. E a fé está aí, amém. Mas é pela graça. Sim, é pela graça na revelação de Deus, iluminando o coração humano. Graça, a favor de Deus. Agora, como é que é aquele versículo? A fé é a resposta. Não é progredindo na salvação.
Também não é perseverando. Não vou achar aqui e Aí, falo. quando a gente vai em Romanos 11, Paulo ele começa a falar uma coisa que é interessante. Ele está dizendo para os gentios não se gloriarem porque estavam sendo enxertados na boa oliveira. E ele disse que os ramos originais foram quebrados por causa da incredulidade. E uma vez que os ramos originais foram quebrados, o da oliveira brava foi enxertado no lugar desses. E Paulo diz, vocês estão sendo enxertados porque vocês creram. Aí ele vai agora dizer o seguinte, se vocês não permanecerem na fé, vocês também vão ser quebrados. E eles que foram quebrados, se não permanecerem na incredulidade, serão reenxertados. O que vincula o homem à salvação o tempo inteiro? Fé. Porque se fosse só graça, só escolha de Deus ou eleição de Deus, como é que é isso? Que enxerta, quebra, agora ele está crendo, põe de volta. E agora ele não crê mais, arranca ele. Não, agora ele está crendo, põe de volta. Como é que é isso? Quebra, reenxerta, se é escolha, se é só graça. Então, eu acho que está evidente também, Romanos 11, que o que vincula o homem à salvação é fé. É o tempo inteiro, e é isso que a Bíblia diz. E corroborando também com o que Deus determinou lá atrás. O meu justo viverá da fé. Não é de misericórdia, é da fé. E fé é uma atitude que Jesus cobra. Eu tenho que reagir à graça de Deus. Aí que está tudo o que eu tenho defendido. Nesse ponto. Deus realiza tanto querer quanto realizar. Não entra Quanto nesse efetuar. Aspecto? Não entra nesse aspecto? Sim, da então. fé? Então, mas peraí. Deus efetua tanto o querer, ou melhor, ele dá condições, tanto do querer quanto efetuar. Então é assim, Deus me dá condições de obedecê-lo. Por conta de quê? Ele pega minhas mãos e os meus pés e me conduz? Não, ele me aponta o caminho certo. Ele revela a verdade em mim, a ficha caiu. Opa, entendi, vou lá e faço. Agora, se Deus opera o querer e o efetuar, então todas as vezes que Deus se revela em mim, vai dar certo? Eu vou cumprir? Eu vou obedecer? Onde fica a desobediência nessa? Porque eu acho que tem ouvinte que está em casa aí, você que teme a Deus, é fiel a Deus, mas pode estar desobedecendo a Deus. Mas peraí, e você sabe qual é a vontade de Deus? Mas às vezes a gente escapa. Então é aquela coisa, a graça de Deus, ela não me manipula, ela não me amarra, né? Como se fosse uma camisa de força. Estou na graça de Deus. Nem se eu quiser sair eu consigo. Eu acho que nós não temos um caminho a seguir assim dentro do Novo Testamento. Presbítero. Ok. A questão da fé, segundo Hebreus, é a certeza daquilo que não se vê, né? Mas daquilo que você espera em Deus, né? Naquele que, de fato, criou todas as coisas. O próprio Paulo, na situação de, mais uma vez, uma questão... O próprio Paulo era um cara que, de fato, manietava, maltratava, massacrava os cristãos. E Deus se utilizou de toda essa situação para trazer um homem depois usar o seu próprio conhecimento para mudar a situação, exortar muitas igrejas a fazer aquilo que deve ser feito, né? Eu sempre vejo essa situação de alguém que poderia, mas Deus tem assim essa maneira de trabalhar que humanamente nós não compreendemos, né? Como é que Deus vai usar um homem dessa forma? E aí a Bíblia retrata que Deus usa quem quer, sim, quem Ele quer, para aquilo que Ele quer. Aí cai nesse Filipenses 2,13. Deus opera o querer, me dá condições. Uhum. Ele opera o efetuar, também me dá condições de fazer, pela revelação, pela consciência, só que Deus não me obriga a fazer. Porque eu posso muito bem, consciente, não fazer. Saber o que é certo, não fazer. Não é isso? Não acontece isso? Pode acontecer. Então. No entanto, quando Deus tem uma posição determinada, olha a questão de Jonas. Jonas, sim. Isso.
Quando ele pega o cidadão, fala, olha, você vai pregar a minha palavra, que eu quero que aquele povo mude a questão. O que o cidadão faz? Ele pega, ó, não vou comprar uma passagem para esse lado, eu vou para o outro. Né? Desceu Então, 5 vezes. Exato. Então, ele vai para, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, né? E, de repente, o pessoal ali do navio está tudo preocupado com a situação. O que está acontecendo? Aí chega e fala, peraí, vai lá no fundo, vê aquele cidadão lá dormindo, né? Fala, ué, quem é você? De onde você veio? Né? Aí ele fala quem ele era, fulano, e, de uma certa forma, ele fala o seguinte, me lance no mar aí que a situação de vocês vai mudar, porque o problema é comigo. Né? E Deus, justamente ali, faz ele ser engolido por um grande peixe, vai jogar aonde que ele tinha que pregar a palavra. Então, ele não exerceu a sua vontade e fez aquilo que ele quis, ele fez aquilo que Deus mas determinou. teve um momento de arrependimento no ventre do grande peixe. Aquela oração de Jonas, capítulo 2. O que ele está fazendo Mas ali? veja bem, como que isso... Ele se arrependeu, Deus reage ao seu arrependimento, joga de volta, ele tem a oportunidade agora de fazer tudo certo. Ele vai e faz, ainda reclama no final. Mas né? como que isso pode ocorrer se Deus não tivesse agido no seu coração? Sim, Entende? Deus age no coração, claro, a graça. Mas Deus não me obriga a fazer o que ele quer. Não só obrigou não só fez ele chegar e fazer, Manipulou. quando ele está debaixo daquela obreira, debaixo da sombra, e ali reclama, fala, peraí, você está reclamando então, dessa Deus obreira, interagiu com ele, né? E, de fato, não foi fazer aquilo que era para ser feito, mas Deus fez aquilo, né, para que ele pudesse cumprir o plano de Deus, né? Então, foi para lá e teve que fazer, né? Deus cumpriu o seu propósito ali para que aquelas vidas pudessem, de fato, ser salvas, mudar. Então, mas, de vida. por exemplo, com Elias ele teve que levantar outro. Elias emburacou na caverna. Elias, sai da caverna, Elias. Não, para mim chega, não sou melhor que meus pais, derrubaram os seus altares, só sobrou eu. Sai para fora, Elias. Nada. Mesma coisa, você tem 2 versículos iguais ali, 1 Reis 19, né? Mesma argumentação. Aí Deus fala assim, Elias, sai da caverna. Ele vai, reage, diz que não, então tá bom, então você vai lá e unge Eliseu no seu lugar. Mas você tem esse exemplo aí de Moisés. Moisés. Moisés também, com o irmão, né? Você vai lá e vai falar, não. Não teve papo. Oh, Deus, eu sou pesado de língua. Olha o argumento de Deus. Mas quem que fez a boca, Moisés? Não teve conversa. Teve que levantar Arão para ser boca de Deus para o povo. Deus falava para Moisés, Moisés para Arão, Arão para Moisés. Quer dizer, tem hora que realmente não vai. Deus determinou, Deus apontou o caminho e o homem não foi. Não foi. Eu preciso chamar o intervalo. Tem hora que não vai, né? Mas agora tem que ir. Tem que ir pro intervalo. Só um parênteses aqui, bem rapidinho. Você comentou do desceu de Jonas. Você faz ali uma aplicação espiritual no desceu? Completamente. Toda vez que você sai da presença de Deus, da vontade de Deus, você não sobe nunca, você só desce. Você desce. É ladeira abaixo. Desobediência é queda. O pregador que gosta de muito enfeite no texto, né? Muita simbologia, já pode anotar essa aí, ó. O Jonas foi descendo a questão espiritual. Mas tem muito que faz com Jerusalém, né? Que sobe para Jerusalém. Que você sempre vai à presença de Deus. Exatamente. Mas ali tem uma explicação geográfica também, né? Porque a cidade é alta, ligado, né? Mas tá... Tem um mistério aí atrás. Tem. O pessoal faz muito isso com a história de Abraão também, né? Que ele foi desceu ao Egito, aí pecava, mentia. Era sempre descendo com essa aplicação espiritual. Legal. Muito bom. Preciso chamar um intervalo. Fechando parênteses aqui do desceu, preciso chamar um intervalo. Antes, rapidinho, deixa eu só ler 2 comentários aqui para dar voz ao nosso telespectador também, para não perder a participação deles, né? Então, eu vou começar com o comentário do Ronaldo. O Ronaldo fala o seguinte, ó, para a salvação, sim. Referente aos demais efeitos da graça, não. Então, você vê que o Ronaldo faz uma distinção. Com a graça que salva, você pode resistir. Para a graça, nos seus efeitos gerais, não. É diferente isso, nunca ouvi. Normalmente é o contrário, né? Porque a gente liga a ação de Deus à obediência. Eu acho que ele fala graça geral no sentido do sol, né? Por exemplo, o sol nasce e se põe, aí você não pode resistir a isso. Chove na casa do ímpio e do justo. Pode ser. Boa, Ronaldo, obrigado.
Comentário do André, também respondendo: sim, é possível. Caim resistiu à graça de Deus, basta ler o diálogo em Gênesis 4. Deus falou que se ele fosse forte, a tentação ele não cairia nela. Bom, obrigado, André, também pelo carinho. Outros comentários aqui, a gente não vai conseguir ler todos, mas eu quero agradecer a todo mundo aí que participou. Deixa eu colocar aqui, antes do intervalo, o telefone da grade. Quer estudar teologia, quer se capacitar aí para o trabalho do reino, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela grade, Academia Teológica da Graça de Deus. São mais de 20 anos caminhando junto com Vejam Só. Código 11 3115 0819, código 11 3115 0819. Anota, amanhã em horário comercial você liga, ou se quiser, manda um WhatsApp. Esse número também é o WhatsApp, manda sua mensagem lá, que você vai tirar todas as suas dúvidas e, quem sabe, se tornar o próximo aluno da grade. Além disso, vou deixar aqui as redes sociais da HIT. Venha conhecer a emissora, a nossa programação. Tenho certeza que você vai curtir. A HIT é uma emissora que há mais de 20 anos aí ganha o coração do povo brasileiro, levando uma programação de qualidade, pensada e preparada para a família. Então aqui tem jornalismo, tem entretenimento, tem musical, tem clipe, tem pregação da palavra, tem transmissão de culto, tem debate teológico, tem programa de culinária, tem uma variedade de opções aqui. Toda a nossa programação sempre voltada com esse objetivo de que a família assista. Então você pode ficar tranquilo, você pode colocar seu filho lá, ele vai assistir uma programação pensada para ele, para o adolescente, para o jovem, para todo mundo. E dá uma chance para a HIT. Conhece o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, tá bom? Antes do intervalo, só mandar um abraço para o pessoal que nos acompanha lá de Portugal, audiência em Portugal, massacrante. Obrigado aos meus irmãos, Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco também. E toda a galera que nos assiste, a nossa audiência está bombando. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aí com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa, e agora nós vamos para considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste, procurando respostas, né, para essa pergunta super intrigante, interessante e que sempre vale a reflexão. É possível resistir à graça de Deus? O pastor Fabrício Costa e o presbítero Walter Natal, que nos ajudaram na caminhada aí no primeiro bloco. Nesse bloco, eles vão fazer as considerações finais e uma aplicação para você. Mas antes disso, e bem rapidinho, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha o Vejam Só e participa. Então, vou lançar aqui uma convocação. Você que é nosso telespectador fiel, mande a sua foto assistindo ao programa. Você que gosta do Vejam Só, manda a sua foto lá pelas redes sociais, elas aparecem aqui. Facebook ou Instagram. Programa Vejam Só. Você acessando lá na rede social, você já vai ver lá a opção de mandar uma mensagem para o programa. Você clica lá na mensagem e lá na mensagem você manda a sua foto. Uma selfie bem simples, tá? Assistindo o programa, manda junto com o seu nome, a cidade e o estado. Nós vamos te mostrar aqui. Você sempre vai concorrer a presentes, tá? E é uma forma do Vejam Só devolver o carinho que você tem. Eu sei que é pouco, é uma maneira singela, mas é a nossa forma de demonstrar e agradecer o carinho que vocês têm com o programa, tá bom? Então manda a sua foto para participar. Tô esperando a sua foto. Vamos colocar na tela os nossos telespectadores de hoje. E a primeira delas vem aqui do interior de São Paulo, da cidade de Bragança Paulista. Terra boa, Bragança Paulista. Quem nos acompanha aí é o Daniel Queiroz, o nosso queridíssimo reverendo coreano lá de fundo. Christopher, né, Angélica? Christopher. Esse é um amado pastor presbiteriano. Christopher Yo, é isso mesmo. Um querido. Ele é demais. Uma pessoa, nossa, muito simpático. Um abraço, Christopher. E um abraço maior ainda pro Daniel, nosso telespectador lá de Bragança Paulista. A próxima foto vem lá do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Tá aí, ó. Quem nos acompanha aí é a Kelly. Boa, Kelly, nos assistindo.
acompanhando aí o Vejam Só, fez ali a selfie, ó, super sorridente, você viu, simples, e mandou pra gente. É isso que a gente quer. Obrigado, viu, Kelly, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida. Da galera do Rio de Janeiro que dá audiência pro Vejam Só, hein? Já contei a história aqui do Habib's, né, Thomas? Já contei, né? Então não vou... Não? Aqui no programa não? Então vou contar, acho que eu contei na produção, né? Um amigo lá do Rio de Janeiro, que trabalha com a minha esposa, estava voltando para casa um dia, parou na Avenida Brasil, que é uma das principais avenidas lá do Rio de Janeiro, num estabelecimento de fast food. Não vou falar o nome que nós não estamos ganhando. Parou lá para comer com a família. Quando ele olha na televisão do estabelecimento, o que está passando? Vejam Só. Vejam Só passando. Ele, na hora, mandou uma foto para minha esposa. Falou, esse aqui não é o Zeca? Falou, é ele mesmo. E a gente lá fazendo um sucesso lá no Rio. Lá todo mundo comendo ali a sua... Vou dar a dica, hein? Comendo a sua esfirra e assistindo o Vejam Só. Então, quando você for nesse estabelecimento, pede pra pôr no Vejam Só, que eles gostam lá no Rio de Janeiro. Um abraço para todos os cariocas aí. Rio de Janeiro é diferente, né? Lá é diferente. É demais. Obrigado, gente, pelo carinho. Próxima foto é daqui do litoral de São Paulo, da cidade de Peruíbe, belíssima Peruíbe. Carlos Perazzoli é o nosso telespectador. Tá aí o Carlos. Obrigado, Carlos. Também, ó, a selfie. Simples e manda. Participe. Obrigado, Carlos, meu irmão. Um abraço super carinhoso. Me manda mensagem lá também no Instagram. Ele manda um monte de foto. Obrigado, Carlos, pelo carinho. Você pode mandar mais de uma, viu? Não precisa mandar só uma, não. Pode mandar várias aí, que você vai aparecer aqui e vai sempre concorrer aos nossos presentes. Põe na tela aí, por favor, que agora, no final do ano, nós vamos fazer diferente. Você vê aí 3 Bíblias e nós vamos escolher 3 espectadores do Vejam Só para enviar a Bíblia. Inclusive, nós vamos falar isso no dia do Natal, que agora é o seu dia também, né? A gente não sabia, mas é o dia do Natal. Exatamente. Não é? Rapaz, o Natal. E nós vamos divulgar, então, quem ganhou. Então, outubro, novembro e dezembro, você manda a foto. Então, tem aí, ó. São 3 Bíblias oferecimentos da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma Bíblia do adolescente, uma Bíblia do pregador e uma Bíblia da mulher. Bom, o carimbo da Sociedade Bíblica do Brasil garante a qualidade e a excelência do trabalho, tá bom? Então, assim, ó, é um material lindo que nós queremos presentear você, tá? Então, manda a sua foto, nós vamos escolher 3 espectadores para mandar o presente. Agora, se você já quer adquirir, você é aquele ansioso, tipo o Zeca, ansiosão, né? Não consegue, agora eu quero já. Aí você vai lá e compra, tá bom? Como é que você faz para comprar? Vou te ajudar também. Hoje eu tô demais aqui no programa, tô ajudando todo mundo. Vai no Shopping do Povo. Põe as imagens aí do Shopping do Povo, por favor. A loja fica em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida São João, 816. Rapaz, a Avenida São João é o endereço mais conhecido da cidade de São Paulo. A Avenida São João é fácil. Todos os caminhos levam à Avenida São João. E você vai chegar lá no Shopping do Povo. No Shopping do Povo, você vai encontrar essas e outras Bíblias. Você vai encontrar outros materiais. Tem muito livro. O atendimento é bacana. Se você é aqui de São Paulo, procure pela loja do Shopping do Povo. Zé, que eu não sou de São Paulo. Vai no site spovo.com.br e lá você consegue adquirir esses materiais também. O site é difícil, não sei, então vou te ajudar. Vai no WhatsApp do Shopping do Povo, o número aparece aí na tela para você, é código 11, anota direitinho para você não se embaralhar. Então, código 11 95854 3232. 95854 3232. Manda uma mensagem e fala assim: eu vi no Vejam Só e o Zeca falou que a bênção ia ser dobrada. Aí eles vão te explicar lá, tá bom? E depois eles me procuram para eu mandar parar de falar isso. Obrigado a toda a galera do Shopping do Povo pelo apoio, pela parceria. Vai lá que vai ser benção, tá bom? Muito obrigado. E manda foto para você concorrer também aos presentes. Irmãos, 3 minutinhos para a gente encerrar, tá bom? Então, 3 minutinhos para o presbítero Walter, 3 minutinhos para o pastor Fabrício. Considerações finais, principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. Tá bom, presbítero? Vamos começar esse bloco com o irmão, por favor. Ok. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder estar participando do programa e poder falar aquilo que Deus tem nos dado o privilégio de aprender e testemunhar, né? E eu tenho dito isso, né? Deus nos dá uma capacidade fora do comum, né? De poder falar, de poder andar, interpretar
entender como é que funciona essa máquina, né? E poder, principalmente, ser usado por Ele a fazer a obra que Ele nos escolheu, aquilo que Ele nos chamou, e também constituiu o homem segundo a sua imagem e semelhança, para que o homem, de fato, pudesse estar aí, primeiro, aprendendo. O homem, ele criou como um ser inteligente, deu todas as possibilidades para que ele pudesse caminhar. Ele não criou Adão como um vagabundo para que ele pudesse andar errante. Eu creio que deveria ter algumas tarefas para que ele pudesse fazer, constituir famílias, mas deveria ter uma obediência e um cumprimento de todas as coisas. No entanto, houve algumas situações que mudou-se, né? Mas Deus, ao longo, né? Deus, ele não muda e continua fazendo a sua obra até os nossos dias, independente da situação do homem, daquilo que ele faz, né? Eu vejo as muitas interpretações com relação à questão da salvação, né? de perder ou não, mas eu entendo que isso são interpretações humanas naquilo que tange. Olha, por que esse camarada estava aqui o tempo todo, de repente ele saiu, né? E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele permanece, ele não muda, ele não sai do caminho. Ele pode ter situações de problemas, porque todos nós teremos problemas. E é dito que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não chegamos nem a uma vírgula daquilo que Cristo passou para que nós pudéssemos alcançar a salvação, né? O seu chamado e entender a sua proposta como igreja dele, terrena, né? A proposta de pregar a palavra, de testemunhar, de viver, né? É uma questão, muitas vezes, quando nós entramos na igreja, nós entramos para adorar e sair, quando vamos sair, é para servir, para fazer concluir, a vontade de Deus. por favor. Que, de fato, nós tenhamos esse princípio, né? De poder transformar, de mudar, segundo não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Muito bênção. obrigado, mais uma vez. A gente que Pelo agradece, privilégio de presbítero, poder pelo carinho. testemunhar desse Sem Deus dúvida. maravilhoso. Sem E dúvida. conhecê-lo também. Mais pessoas, né, Sim. que Amém. estão Glória aqui. a Deus. Prazer também. O pastor Fabrício é um amigo da fé. Ele vai ele querendo umas coisas meio difíceis mesmo, assim. Mas ele é gente boa. Tô brincando. Obrigado, presbítero, pelo carinho. Leve agradeço, nosso abraço. Zeca. Toda a igreja, toda a comunidade Amém. também. Obrigado demais. De novo, o contato que o presbítero disponibilizou está lá para você no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos lá, Fabrício, 3 minutos lá. aí. Bom, gente, olha, eu acredito que a Bíblia mostra para nós que, de fato, a graça é perfeitamente irresistível. Nós temos no livro de Atos, capítulo 13, versículo 43, quando o texto nos exorta a permanecer na graça. Eu tenho que permanecer na graça. A Bíblia que está dizendo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, já disse aqui, existem aqueles que recebem a graça de Deus em vão. Em vão. Recebi a graça. O que fiz com ela? Nada. Desprezei. É possível? 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Pedro 3,18, o texto vai dizer que nós devemos crescer na graça. Uma atitude minha também. Gálatas, capítulo 5, versículo 4, também já mencionado aqui, os que abandonam a graça, os que caem da graça. Hebreus 3,12, há uma exortação para que nós, crentes, devemos tomar um cuidado para não adquirir um coração mau e infiel e se apartar da graça de Deus. Então, é um cuidado que eu tenho que tomar, sim. Por quê? Porque entendo que a graça, ela não é uma camisa de força, como eu disse aqui. É algo que Deus oferece. É amor, é bondade, é caminho certo, é revelação de verdade. Amém? Isso é graça. Porque se Deus não faz isso, ninguém conheceria Deus. Nós não saberíamos mesmo de fato que caminho tomar. Porém, a graça de Deus nos oferece. Agora, cabe a cada um de nós tomar este caminho ou não. Abraçar esse caminho ou rejeitá-lo, como aconteceu muitas vezes. E qual a aplicação que a gente pode fazer disso? Meu irmão, seja dependente de Deus, conheça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, aplique a palavra de Deus, desfrute de Deus segundo aquilo que Ele te apresenta, que é a sua palavra.
Uma vez que você fizer isso, onde é que você vai parar? Você vai parar no céu, não é? Porque é isso que a Bíblia também nos aponta. Que uma vez que a gente adentra esse caminho e permanece nele, existe alguém esperando cada um de nós no fim da vida. Quem é? Que seja Jesus. Porém, é preciso tomar o caminho certo. E esse caminho tem nome, né? João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, tá aí. Essa é a verdade. Quem crê? Isaías vai dizer, Senhor, Para encerrar, pastor. quem creu na nossa pregação? Ela aconteceu? Aconteceu. A revelação de Deus veio? Veio. A graça aconteceu? Aconteceu. Mas todo mundo abraçou? Não. Então, mais uma vez, a graça de Deus pode ser resistida. Boa. Então, as conclusões e considerações do pastor Fabrício. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo Eu que carinho. agradeço, Zé. Benção. Prazer, Benção Pedrito. demais. Prazer Deus abençoe muito. é todo nosso. Os contatos do pastor Fabrício, à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Antes de encerrar, põe na tela aí o resultado da enquete, por favor. Nós perguntamos lá no nosso Instagram se é possível resistir à graça de Deus. E quase que eu fui surpreendido. 49% responderam que sim, é possível. 41% responderam que não. Rapaz, os calvinistas estavam de plantão nessa hora. Gente, e 10% escolheram a opção do Heber Cocarelli, tenho dúvidas. Caramba, 49-41, esse tema aí é muito arminiano, assim. Já estava predestinado esse resultado. Esse resultado, né? Rapaz, agora eu fui surpreendido, hein? Eu fiquei surpreso mesmo. Acho que pegou na hora que os calvinistas estavam tudo online. Devia ser uma live do Nicodemos. Aí o pessoal estava tudo no Instagram. Aí foi e votou. Bom, brincadeiras à parte, obrigado a todo mundo que participou, que votou, que deu carinho, na verdade, da sua contribuição aqui para o programa. A edição de hoje nós vamos encerrar, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. E a nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.